Bom dia, família! Bom dia! Bom dia para você que está em casa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais um início de semana, não é? Bom dia, irmã Elisa. Bom dia, professora Paula. Bom dia para vocês aí também que estão nos assistindo, para todos aqui na escola. Seja bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus, né? Mais uma manhã que nós estamos aqui juntos para aprendermos mais, né? Desse Deus tão maravilhoso que fez tudo por nós. Amém. E cada dia é muito importante, cada dia tem suas lutas, cada dia tem suas vitórias também. E para nós termos vitória, nós precisamos fazer o quê, irmã Elisa? Precisamos buscar na nossa fonte, né? Nosso Deus eterno, na oração. É o canal que Ele deixou para nós de comunicação, né? Quando Jesus veio aqui, Ele mostrou para nós isso também, que nós devemos sempre estar em comunhão com o nosso Pai. Vamos orar então neste momento? Convido você que se ajoelhe conosco, se você puder, para nós conversarmos com o nosso Deus eterno. Querido Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui diante da Tua presença. E nós estamos, Senhor, aqui pedindo-te perdão pelos nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas faltas. Nós queremos que a nossa oração chegue ao Teu trono de graça. Queremos ser ouvidos por Ti, Senhor. Queremos colocar nossas vidas nas Tuas mãos. Queremos colocar também aos nossos amigos, nossos irmãos que estão assistindo esse vídeo, Pai. Que eles sejam tocados pelo Santo Espírito, que eles possam compreender a Tua palavra, que eles tenham anseio de Te buscar, ó Pai, enquanto é tempo. Nós sabemos que o tempo está chegando e nós não teremos mais tanta liberdade de termos acesso à Tua palavra, mas que enquanto nós temos tempo, nós possamos Te buscar e aprender o máximo que pudermos, Senhor, a respeito da Tua vontade para a nossa vida. Nos ajuda, nos guia, nos orienta nesse estudo, que o Santo Espírito possa estar ao nosso lado, nos ensinando, Senhor. Abençoa cada um dos nossos queridos, nossos familiares, nossos amigos também. Em nome de Jesus pedimos tudo isso. Amém. 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 E agora nós vamos louvar ao Senhor. Você gosta de cantar? Você gosta de adorar ao Senhor através dos louvores? Esse hino que nós vamos cantar traz a receita para nós de vitória. É verdade. Esse hino é muito bonito e ele diz que nós devemos trabalhar e orar. Hino de número 231.
Louvado seja Deus. Então nós devemos unir as duas coisas, né, professora? Trabalhar, mas orar. Nunca esquecer as duas coisas, né, que são necessárias para que nós possamos fazer a nossa parte nesse mundo. Nós temos uma obra a desempenhar aqui, somos missionários, né? Nós somos embaixadores do nosso Mestre e temos que fazer isso, trabalhar e orar. E antes de nós continuarmos, gostaria de pedir para você que compartilhe esse vídeo, compartilhe com aquelas pessoas que você ama, aquelas pessoas que você quer ver no céu, não é assim? Não somente as que você ama, mas todas as pessoas, né? Mesmo aquelas que você nem conhece, porque esse foi o trabalho que Jesus nos deu aqui, Ele amou a todos. Compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam conhecer desse Deus maravilhoso que você está conhecendo agora, talvez, ou já conhece há algum tempo, né? Como nós, mas compartilhe. Faça a esperança chegar até outras pessoas também. E esse vídeo, agora nós estamos estudando o livro Desejado de Todas as Nações, né, Elisa? Sim. Falando especificamente sobre a vida do nosso Salvador. É muito lindo e muito importante. Maravilhoso, né? Ele nos dá uma esperança tão grande, né? De conhecer um pouquinho do nosso Mestre, né? Enquanto ele viveu aqui. É Sim. maravilhoso estudar, realmente. Vamos lá, então, nesse momento nós vamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. No início da semana, né, nós vamos começar então a memorizar um outro verso. Nós vamos memorizar hoje João, capítulo 13, do verso 34 e verso 35, né? Eles são pequenos. Tem algumas palavrinhas que talvez a gente deu um trava-língua, mas depois com o tempo a gente pega, né? Então vamos lá, junto conosco, vamos nos ajudar. João, então, 13, 34 e 35. Pegue lá sua Bíblia rapidinho e vamos memorizar esse verso. Mais um versinho para a gente guardar no coração. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. João 13, 34 a 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, 34 a 35. João 13, 34 a 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, 34 a 35. João 13, 34 a 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, 34 a 35. Amém. Louvado seja Deus. Que a palavra de Deus possa ficar gravada no seu coração realmente, né? Amém. Então agora você vai ficar com a parte mais especial dessa manhã, que é o nosso estudo. Que Deus te cubra de bênçãos e te dê paz nesse dia. Amém. Fique com o estudo e Deus te abençoe. Um bom dia. Amém. Louvado seja Deus, porque Ele realmente é grande. E nós estamos estudando há alguns dias já faz algumas semanas que nós estamos estudando a história mais fantástica que nós encontramos em toda a Bíblia, a história mais fantástica que nós já ouviremos falar até o ponto em que nós existirmos, que nós aproveitemos a oportunidade, enfim, de vivermos eternamente com Deus e mesmo na eternidade esse será o ponto principal de nosso estudo, de nossa observação, que é a vida do nosso Senhor. Não perca você também a oportunidade de estudar e que nós não percamos essa oportunidade. De todas as histórias que nós podemos estudar, aprender e tirar lições, nenhuma é tão preciosa quanto a vida do próprio Cristo, a vida da própria vida, que é Jesus. Que nós possamos aprender com Ele dia a dia. E nós estamos, na leitura de hoje, já estudando o capítulo 32 do livro Desejado de Todas as Nações. E na Bíblia nós lemos o livro de Mateus, capítulo 8 e o capítulo 9,
e o livro de Lucas, o capítulo 7. No entanto, as histórias, o acontecimento que nos chama a atenção, que nós iremos estar comentando agora de manhã, que é o nosso foco principal do estudo, é Mateus 8, do verso 5 ao verso 13, e Lucas 7, do verso 1 até o verso 17. Essa é toda a história que nós iremos ver. Ali conta a história que nós iremos abordar agora, que foi sobre o centurião e sobre o filho da viúva que foi ressuscitado, a viúva de Naim. Então Jesus, ao decorrer de seu ministério, houve muitos momentos, ele como Deus, como tendo uma sabedoria muito superior a qualquer homem, vendo muito além de qualquer coisa, ele se maravilhava muitas vezes com o povo. Ele se maravilhava com a própria incredulidade do povo dele, dos judeus. Os judeus, eles ouviam falar do Messias desde criança. Desde muito novos, todos aprendiam a falar do libertador que viria. E quando Jesus veio na plenitude do tempo, cumprindo todas as profecias, fazendo a obra que estava predita, fazendo o seu trabalho, o seu papel de restaurar a humanidade caída, de lhes proporcionar salvação, eles assim o rejeitaram, eles assim ainda não conseguiram enxergar, por mais que eles o esperavam com impaciência até. E Jesus se admirava dessa incredulidade. Mas Jesus, ele também se admirava com a fé que muitas pessoas tinham nele. Inclusive os que não eram da nação escolhida, que seria a nação que mais aguardava, foi a nação que mais rejeitou. Isso, e eu acho que esse era o motivo de maior admiração, porque aqueles que não ouviram falar dele, quando ouviram pela primeira vez, creram. Sim. E confiavam nele. E esse foi o caso do centurião romano, que ao ouvir falar de Jesus, se apegou e confiou plenamente em quem ele era, tendo até uma visão mais ampla do que os próprios judeus tinham, a fé que ele desenvolveu ali. E qual foi o caso que levou então o centurião até Jesus? Um dos seus servos, ele estava enfermo. Isso nós encontramos no livro de Lucas, o capítulo 7, e o verso 2 e verso 3 diz assim: E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Então, esse centurião, que era um comandante, um oficial romano, ele tinha um servo e, diferente da maioria dos romanos e diferente da maioria da cultura que estava ali na época deles, de escravidão, ele era alguém benigno, ele era alguém bondoso, ele era alguém que amava o seu servo, amava o seu escravo. O escravo era comercializado livremente naquele tempo, inclusive nas praças, e era tratado apenas como uma pessoa destinada a servir, não como um ser humano normal que necessitaria de afeto e cuidado. Mas esse centurião, ele era alguém amável, que cuidava dos seus servos, que cuidava daquele seu escravo. E quando ele adoeceu, ele muito se preocupou por ele e quis de uma maneira ou outra salvar-lhe a vida. E quando ele ouviu falar de Jesus, de todos os feitos que vinha Jesus fazendo, ele teve fé. Ele teve fé. E qual foi a atitude dele? Ele foi correndo falar com Jesus? Qual foi os métodos que ele usou para se encontrar com Jesus e granjear essa oportunidade? Você falou uma coisa interessante, porque o livro ele traz aqui a informação que os servos eles eram comprados, vendidos nas praças, maltratados, tratados de qualquer jeito, sem a dignidade humana. Mas aí aquele centurião, ele já trata o seu servo diferente. E diz aqui que ele não se sente digno de ir pessoalmente até Jesus. E ele fala assim, ele pensa, né? Vou pedir ao pessoal que é da própria nação, do povo dele. E aí ele vai até os líderes religiosos ali e pedem essa bênção para que falasse com o seu mestre. E aí Jesus vai até ele. Isso, ele reconhece
um fato dos judeus. Ele reconhecia de que ele não era digno porque ele não pertencia à nação deles, não pertencia à religião deles. Ele entendia que a religião dos judeus era superior a dele. De que por mais que ele fosse uma pessoa boa, ele era, isso não, na bondade dele não estava a sua dignidade. Na autoridade dele não estava a sua dignidade. Ele era indigno, porque ele não pertencia ao povo. Assim ele pensava, eu não pertenço à religião deles, eu não sou parte deles, mas eu quero as bênçãos que eles têm. E aí ele vai, mesmo se achando indigno, dá um jeito de então se encontrar com esse mestre, e ele manda o primeiro grupo que ele manda é o grupo de anciãos. Os anciãos da cidade são enviados por ele. É o que a gente vê no verso 3, que eu leio, né? Que eu li no final do verso 3, diz, pedindo-lhe que... Enviou-lhe alguns anciãos, pedindo-lhe que viessem curar o seu servo. E o verso 4 vem o método que os anciãos eles utilizaram para poder pedir que Jesus ele curasse esse servo. E qual foi o método usado ali pelos anciãos judeus? Engraçado que a gente tem muito na nossa mente esse senso do merecimento. Isso. Se a pessoa faz algo, ela merece. Só que com o céu não funciona assim. A gente tem visto que o melhor que nós fizermos, isso não é suficiente para receber o favor de Deus, o favor do céu. Mas pelo pensamento humano, o que é que os judeus pensam? Ele era um centurião bom, né? A primeira atitude de que ele era bom era a maneira que ele tratava os servos numa sociedade em que os servos não tinham tanto valor para aquele povo. Então isso já era um indício bom. Mas diz que ele também era bom para com o povo judeu. Esse centurião. E aí os judeus, os anciãos vão lá e falam, olha, ele é bom com a nossa nação, ele mesmo edificou a nossa sinagoga, e vai colocando o quê? Justificativas, né? Pontos que ele merece a bênção, ele merece receber isso, Senhor Jesus. Isso. E o verso 4 diz, né, que eles chegaram falando, ele é digno. Olha, ele é digno. Se tem alguém que merece o seu favor, é ele, porque ele é digno. É um homem bom. Isso, ajuda. Professora Maísa. Engraçado. Paulinha e Cleiton, irmãos, que ele disse, eu não sou digno. Os anciãos disseram, ele é digno. Tanto um quanto o outro estava errado. Porque não é nossa dignidade ou indignidade que nos torna merecedores ou capazes de receber alguma coisa de Deus. É a misericórdia do Senhor, como diz em Tito. Em Tito, o Senhor Deus fala com clareza, não pelas obras de justiça que houvesseis feitos, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Nossa grande necessidade é o único título, a misericórdia divina. Portanto, ele era indigno, os outros diziam, é digno, mas os dois títulos não funcionam diante de Deus. Então, depois que os anciãos eles vão até a presença de Jesus, Jesus ele se encaminha até a direção da casa desse centurião, e ele começa a ir, mas ele estava sendo seguido por uma grande multidão, e isso fazia com que ele fosse andando de maneira bem devagar. Ele ia prosseguindo vagarosamente, e o centurião ele manda mais um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas está lá no verso 6. No verso 6 diz, então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres na minha casa. E aí ele manda um outro grupo, dizendo, como a professora Maísa bem colocou, afirmando a sua indignidade. Senhor, não precisa nem vir para minha casa. Eu não sou digno, eu não era digno nem de ir até ao Senhor, e também não sou digno de que o Senhor venha até mim. E aí vem o que é fantástico, né? A respeito da fé. Mas antes de entrar nesse ponto, nós, ressaltando o que a professora Maísa colocou, de fato, o nosso crédito, o argumento que nós temos para receber alguma coisa de Deus é a nossa necessidade. Esse é o único argumento válido diante do céu. Eu necessito, eu careço, eu não mereço, não sou digno e
estou precisando e eu não consigo por minhas próprias forças. E com isso o céu se compraz e atua. E o relato bíblico diz que Cristo, ele tinha compaixão. Compaixão pela miséria humana. Uma vez conversando com a professora Joana, ela falou algo tão interessante e aquilo ficou marcado, e às vezes algumas frases são associadas a algumas pessoas, e ela dizendo ali que ela achava bonito como Cristo, ele é atraído para a miséria humana. Era cada caso que Jesus pegava e era esses que ele mais tinha ali o interesse, porque é isso mesmo. Quanto mais fundo o ser humano vai no pecado, Deus, ele não vai ficar mais longe, digamos assim, né? Você pecou demais, porque é isso que Satanás faz com que a pessoa pense. Quanto mais longe você for, não tem volta. Mas Deus, ele olha assim, a misericórdia dele, a compaixão dele é tão grande que quanto maior a miséria, mais o céu está ali trabalhando, resgatando. E eu acho muito bonito que fala que o sangue de Cristo, ele purifica de todo pecado. Não é se é grande, pequeno, né? Mas o Senhor, ele se compadece mesmo, ele tem compaixão. Ele vai atrás e isso é a única justificativa, né? O ser humano é necessitado da graça divina, da misericórdia. Isso, e quando Satanás ele vem para nos acusar, como você bem colocou, aí nós podemos dizer algo. Porque nós temos essa promessa e nós entendemos para que Cristo veio. No parágrafo que começa, é assim que todo pecador se deve aproximar de Cristo. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Quando Satanás vos diz que sois pecadores e não podeis esperar receber bênçãos de Deus, dizei-lhe que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Nada temos que nos recomende a Deus, mas a justificação em que podemos insistir agora e sempre é nossa condição de completo desamparo, o qual torna uma necessidade seu poder redentor. Renunciando toda a confiança própria, podemos olhar a cruz do Calvário e dizer: o preço do resgate eu não tenho, a tua cruz prostrado me sustenho. Amém. O preço do resgate nós não possuímos. E por isso nós nos apegamos a Deus, porque Ele provê toda a nossa necessidade, toda a nossa indignidade. E o centurião, então, ele dá a prova de fé que fez com que Cristo ele ficasse maravilhado com a resposta dele, com a fé que ele tinha. Eu acho interessante, porque lendo esse relato do centurião, a gente lembra de uma outra história, que é a da mulher cananeia. Isso. Ela também, ela vê que ela não pertence ao povo ali de Deus, mas a fé dela também admira Jesus. E é tão bonito que Cristo ele se admirava da incredulidade. Mas a admiração que eu acredito que enche o céu de alegria é uma fé grande, né? É se apegar ao mestre, e aquele centurião, ele fez isso. Ele creu de todo o coração. E que bonitas palavras que ele disse, né? No verso 7, a partir do verso 7, verso 8, diz: por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai, e ele vai. E a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faz isto, e ele o faz. Ouvida estas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando para o povo que acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E que bonito, que profundo nós pensarmos no que esse centurião disse a Jesus. Olha só no que estava baseada a confiança desse centurião, na experiência dele. Ele sabia que, como sendo alguém superior, que tinha autoridade e que outros obedeciam, ele sabia que Jesus ele era superior a todos. E o que ele ordenasse seria executado. Tem um parágrafo aqui que eu achei muito interessante, que fala justamente isso. Vocês podem acompanhar aqui na igreja também. É o parágrafo que começa dizendo: Jesus partiu imediatamente. Aqui no livro, nessa edição capa dura, está na página 316. Ali mais para o final da página, diz assim:
Como eu apresento o poder de Roma e meus soldados reconhecem minha autoridade como suprema, aí o centurião ele faz a comparação, né? Assim, Jesus, tu representas o poder do infinito Deus e todas as coisas criadas obedecem à tua palavra. Podes ordenar a doença que saia e ela te obedecerá. Pode chamar teus mensageiros celestiais e comunicarão virtude vivificadora. Fala tão somente uma palavra. E o que é que vai acontecer com o servo? Meu criado sarará. Que lindo ver isso. Ele sabia que Cristo era de fato mesmo Deus. Era a palavra que criou tudo. E aquele homem, ao falar isso, tem tanta profundidade nessa fala. E quando eu não conhecia toda essa história tão profundamente, eu li ela outras vezes. Mas quando você para meditar no que isso quer dizer, Senhor, diga apenas uma palavra e eu sei que o meu servo será curado. Amém. E com essa história, eu gostaria de fazer um incentivo a você estudar a Bíblia. Quando você lê um verso, uma passagem, ela te diz muito. Agora, quando você compara as passagens e lê outras associadas, aí ela te amplia o conhecimento. E aí torna mais claro. Como eu lhe disse, essa passagem ela está relatada tanto em Lucas como em Mateus. E em Mateus ele acrescenta um detalhe que Lucas não acrescenta. Que Lucas não diz, que está no verso... o verso 10, o capítulo 8 do livro de Mateus, o verso 10 e o verso 11. Que diz, ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Vos digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, com Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. E aí Jesus ele termina essa conclusão. De que, dando uma aplicação daquilo que aconteceu. Assim como esse centurião, que fazia parte de uma nação gentia, que os judeus o consideravam como imerecedor de qualquer coisa, indigno de qualquer coisa e separado até mesmo da salvação. Eles, ao final de tudo, Cristo diz que esses povos que estão espalhados por toda a terra, do Oriente e do Ocidente, se congregariam a eles e eles sentariam à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó. Toda aquela promessa que o povo judeu conhecia, olha, todas as promessas que cabem a vocês, eles irão usufruir. A salvação irá alcançar eles. E muitos daqueles que era de vocês por direito, não pertencerá a vocês, porque muitos de vocês serão tirados da mesa. Muitos de vocês são realmente não indignos, porque indignos somos todos nós, mas vocês não reconheceram essa indignidade, né? E agora não tomaram posse da graça que provém de mim e do merecimento que vocês têm através da minha cruz. Não se prostraram, né, à cruz e por isso não são merecedores de estar ali. Se rejeitar a Cristo, fora de Cristo não há salvação. Ele é o Senhor, é a vida. Então, fora dele... E com isso nós podemos aprender algo também. Porque nós entendemos, através do livro de Gálatas, que nós somos agora o Israel de Deus, o Israel espiritual. Nós pertencemos, a nós pertencem as bênçãos da salvação e uma luz gloriosa que nós temos e conhecemos do Messias. Mas nós também corremos o mesmo risco dos judeus de estudar tanto sobre o Messias, falar tanto de Jesus, aguardar tanto a vinda dele e viver tão despreocupadamente que essa vinda não tem resultado algum. Nós necessitamos nos atentar para isso e viver de maneira coerente com quem está esperando Cristo vir. Que Deus ele nos abençoe e nós não venhamos a rejeitar e sermos lançados fora, por mais que nós possuamos aí a promessa, né, e outros tomem o nosso lugar. Isso que diz no parágrafo que começa, para Jesus este foi um penhor da obra que o Evangelho havia de realizar. E um pouco mais à frente, neste mesmo parágrafo, diz, ai, quantos ainda se estão preparando para a mesma fatal decepção?
Enquanto almas mergulhadas nas trevas do paganismo lhe aceitam a graça, quantos há em terras cristãs sobre os quais a luz resplandece apenas para ser rejeitada? Há muita luz em nossos dias, há muita luz em nosso meio. Que nós não venhamos estar nos preparando para esta fatal decepção de rejeitar a luz que nos conduz ao caminho da vida eterna. Amém. Amém. O Pedro falou algo interessante, porque para muitos Jesus era apenas um curandeiro. Isso. Era aquele que multiplicava pães, que se você estava com ele, você não passava fome. Em um momento ia ter comida. Mas para outros, eles conseguiam enxergar além. O Espírito Santo tocava na alma e eles se rendiam a esse toque do Espírito e eles conseguiam ver em Jesus um amigo, o Salvador, o Filho de Deus, né? De fato o Messias. E é muito bonito na história seguinte, que é quando Jesus continua a sua viagem e ele encontra um cortejo fúnebre. Isso. E Jesus, ele é o ser mais capaz de transformar tristeza em alegria. Ele muda completamente as histórias e escreve completamente. E eu fico imaginando um cortejo que saía da cidade chorando, agora esse cortejo dá meia volta e volta para a cidade festejando, se alegrando pelo que Jesus fez. E no verso 13 do capítulo 7 de Lucas, diz que quando então ele encontra esse grupo próximo à cidade de Naim, eles estavam saindo, um grande grupo vinha numa direção e um grupo que vinha com Jesus ia de encontro à cidade. E Jesus fala que ele se misturou ali com a multidão e a mãe nem viu quem estava presente. Seus olhos lacrimosos ali não conseguiram reconhecer Jesus em meio àquela situação. E com isso a gente aprende, né? Muitas vezes a dor impede de nós vermos quão perto está Deus da gente. Às vezes Deus está pertinho e nós, às vezes, por nos mantermos focados na dor, esquecemos de que nós temos nele um conforto, de que nós temos nele um suporte. E aquele jovem, depois que Jesus efetuou um milagre, agora ele volta à vida. Aquele jovem que era o filho único de uma mulher viúva, ele que era a alegria dela, agora ele volta à vida, mas volta apenas à vida mortal, volta apenas para lutar novamente, volta apenas para viver uma vida de sofrimento. Mas Deus, ele não nos promete apenas não prometeu àquele jovem apenas ressuscitar ele daquela vida onde ele sofreria, mas prometeu àquele jovem e a todos nós que ele pode nos ressuscitar para uma vida imortal, para uma vida eterna, uma vida sem sofrimento, uma vida que jamais terá fim. E o bonito de ver é que cada vez que a gente lê essas histórias, elas são lindas, mas como não é tão comum acontecer em nossos dias, a gente é tendenciado a ficar apenas uma história bonita e há uma grande distância entre a história e a gente. Mas eu quero dizer para você que o Jesus que nós cremos é o mesmo daquela época. Na verdade, a palavra diz que Deus não muda e por isso nós não somos consumidos. Amém. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. E eu sei que a misericórdia do Senhor se renovou na nossa vida hoje. Talvez aqui, e de fato a gente não está tendo nenhum velório nesse momento, mas muitas vidas podem estar mortas espiritualmente. E quem sabe eu esteja falando para alguém que perdeu alguém querido e Jesus não ressuscitou. Ou melhor, Jesus não curou como ele fez em outras partes da Bíblia. Mas eu queria que você, em meio à dor, pensasse que o Senhor tem algo maior. Aquele jovem, ele foi a alegria para a mãe dele durante um tempo. Mas assim como é natural da vida humana, um dia morreremos. E aquele jovem novamente morreu. Mas o Senhor Jesus quer nos dar algo que a morte não pode tirar. Que é a vida imortal, a vida para sempre. Isso só Cristo pode dar. Por isso eu te falo, mesmo que você esteja em dor, quem sabe você esteja passando por um momento de luto. E nós estamos vivendo num período muito difícil. Mas que você creia em meio à dor, que Jesus é o mesmo Salvador vivo, que a palavra dele faz nascer esperança no nosso coração.
A palavra de Deus traz vida à alma. Se em algum momento a gente se sentiu mortos espiritualmente, o Senhor pode nos trazer a vida, pode renovar as nossas esperanças e pode curar todas as áreas da nossa vida. Por isso eu convido você que está aí do outro lado a orar. Nós vamos nos ajoelhar nesse momento. Eu convido a todos os que estão aqui na igreja que você coloque diante do Senhor nesse momento a sua necessidade. Eu vou colocar a minha. Possamos reconhecer que nele há virtude curadora. O Senhor também não tem nos deixado faltar o alimento espiritual. A cada dia, Senhor, a Tua palavra nos alimenta. Obrigada. Nesse momento eu intercedo por aqueles que estão, Senhor, do outro lado. Nós nos reunimos aqui a cada manhã para Te adorar, para gravar. A gente nem tem noção do trabalho espiritual que os anjos fazem, que o Espírito Santo conduz. E quem sabe, Senhor, eu esteja orando nesse momento com alguém que está em luto, com alguém que sofre a dor da perda de um ente querido, com alguém que se sente morto espiritualmente, se sente sem esperança, sem vida. Eu também não sei, Senhor, qual é a necessidade dos meus irmãos que estão comigo aqui na igreja. Mas o Senhor conhece tanto a minha necessidade como a necessidade de cada um dos que estão orando nesse momento. Por isso pedimos que o Senhor nos faça ver e crer que o Senhor é o mesmo Jesus. Amém. Não mudas, o Senhor nunca mudou e nunca mudará. O Senhor é eterno e a Tua palavra continua trazendo vida, restauração. E é isso que eu intercedo nessa manhã. Eu clamo por restauração, por vida. Que o Senhor traga à nossa mente as coisas que podem nos dar esperança. Santo Espírito, continue tocando nos nossos corações. Aumenta a nossa fé, o nosso desejo, Senhor. Dai-nos humildade, senso do quanto necessitamos de Ti. Na verdade, a gente não tem nenhuma outra justificativa a não ser a nossa necessidade. De fato, Senhor, precisamos da Tua misericórdia, da Tua compaixão. Olha por essa terra, que o Espírito Santo esteja cuidando, visitando cada lar. Que a Tua misericórdia reine sobre nós e que o Senhor volte logo e alivie toda dor e que possamos alcançar um lugar na Tua mesa, Pai, em nome de Jesus. Amém.